Pois bem, queridos, olha só, eu quero trazer mais uma vez aqui à tona a história de Davi. Quem conhece a história de Davi ou a história do rei Davi, sabe que Davi, ele foi conhecido, ele se tornou conhecido como um homem de batalhas, um homem de guerra. O próprio Deus, ele testemunhou isso de Davi. Ele disse ao seu filho Salomão, olha, Davi é um homem de guerras. E assim Davi se tornou conhecido por causa das muitas batalhas que ele enfrentara e, é óbvio, por causa também das muitas vitórias que Davi obteve. Agora, o que é que acontece, queridos? Quando a gente olha para a história de um homem como Davi, para a história de um homem de guerra, um homem que venceu tantas batalhas, a gente precisa pensar sobre o que é que havia por trás ou pela frente, podemos dizer assim, da vida de Davi. Qual era o segredo de Davi? Qual foi o segredo que Davi ele obteve, que o tornou campeão de batalhas, que o tornou vencedor de batalhas? Uma das batalhas mais emblemáticas de Davi, todos nós conhecemos, foi a batalha contra o gigante Golias, que se encontra registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, se você quiser abrir a sua Bíblia e verificar, está aí, escrito no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, onde a Bíblia vai falar, narrar essa história dramática, essa batalha dramática entre Davi, um jovem inexperiente do ponto de vista militar, um jovem inexperiente do ponto de vista do enfrentamento de uma guerra tão grande como esta, um jovem que, segundo a própria Bíblia, era cuidador de ovelhas, era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Davi, que além de não ter uma formação militar, de não ter uma preparação física militar, Davi, segundo os estudiosos, ele era franzino, era um jovem de porte mediano, não era um jovem de porte, avantajado. Era um jovem que no olhar, nos dias de hoje, a gente poderia dizer que era um jovem que não tinha muito favorecimento se fosse disputar, por exemplo, uma batalha de MMA. Talvez Davi não fosse a pessoa mais indicada para essas batalhas que nós conhecemos aí, que está até na moda aí, o MMA, o UFC. Talvez Davi não fosse a pessoa mais indicada para isso, dado o seu porte, dado o seu físico, dado as informações que a gente obtém por parte de alguns estudiosos. Mas, se Davi não era preparado militarmente, se Davi ele não tinha estrutura física, porte físico, avantajado, que pudesse lhe favorecer numa luta corporal, então qual era o segredo de Davi, pastor? O que é que Davi tinha de especial que o tornou campeão, que o tornou vencedor, que lhe fez ganhar de um gigante chamado Golias, que por um espaço de 40 dias afrontava todo Israel? Todo o exército de Israel era afrontado pelo gigante Golias, e nenhum soldado de Israel, por mais bem preparado que fosse, se ofereceu para enfrentar Golias. E Davi, que ele chega nessa batalha, digamos assim, podemos até dizer assim, acidentalmente, ou então podemos dizer assim, que não foi algo planejado,
né? Foi algo, um imprevisto. Podemos dizer que o confronto de Davi com Golias, humanamente falando, que fique claro isso, humanamente falando, foi um encontro imprevisto, porque Davi, ele foi até as fileiras do exército de Israel para levar queijo e pão aos seus irmãos e a Saul. O pai de Davi mandou ele para aquele lugar com o intuito de ir lá levar o pão, levar o alimento, o suprimento e voltar para sua casa. Mas quando Davi chega lá, ele encontra o exército de Israel acuado, ele encontra o exército de Israel envergonhado, humilhado, porque, segundo o relato bíblico, em 1 Samuel 17, o Golias, o gigante Golias, ele todos os dias, pela manhã e pela tarde, ele afrontava todo Israel. Ele afrontava todo aquele exército e ninguém fazia nada. Todo mundo, conforme a Bíblia, estava ali sendo humilhado, sendo envergonhado. Todo o exército se tremia de medo de Golias. E Davi chega nesse cenário, dentro de uma situação, humanamente falando, de um imprevisto. Ele chega nesse fronte de batalha, ele chega diante de Golias e ele vai enfrentar Golias, humanamente falando, do ponto de vista humano, porque do ponto de vista divino, nós sabemos que o próprio Deus, ele cria situações para mudar a vida das pessoas, e eu creio que esse confronto de Davi e Golias foi o ponto-chave da virada na vida de Davi. E eu quero que você já pegue essa informação aqui, olha, tem gigantes que aparecem nas nossas vidas que não é para nos matar, não. Eles não irão nos destruir, por maiores que eles sejam, por mais forte que eles sejam do que a gente, por mais bem preparado que eles sejam. Você precisa crer que Deus está no controle de tudo e que essa situação, ao invés de nos matar, ela irá nos promover. Tem problema que Deus permite chegar até nós para nos promover. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante, meu irmão. O problema, muitas das vezes, é aquela promoção que você pediu e orou a Deus. É aquela promoção que você pediu a Deus. Senhor, me faz crescer, Senhor. Senhor, me abençoa nesse estado, me abençoa nessa cidade, me abençoa nesse país. E aí, para Deus te fazer abençoado, Deus cria uma situação que para todo mundo parece ser o teu fim. Mas Deus vai te dar vitória e depois do problema você vai se tornar conhecido, você vai atingir aquilo que você orou e pediu a Deus em secreto, em oração. Davi, a gente pode dividir a vida de Davi em dois momentos da vida de Davi. O primeiro revela aquilo que estava por trás de Davi ou pela frente, podemos dizer assim, né? O segredo de Davi. Qual era o segredo de Davi, pastor? Primeiro, Davi, ele foi apoderado, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Quando você lê o texto sagrado em Samuel, 1 Samuel, no capítulo de número 13, a Bíblia vai falar, a partir do versículo de número 16, se não me foge a memória, a Bíblia vai falar em 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 16 a seguir, que Saul, ele começa, ou melhor, Samuel, ele começa a se preparar para ungir um dos filhos de Jessé. E nós conhecemos a história, sabemos que quem foi ungido por Samuel foi
Davi. Davi era um jovem franzino, era um jovem que não tinha muitas qualidades do ponto de vista humano, mas foi quem Deus escolheu para ser o sucessor de Saul. E a Bíblia vai dizer que antes dele se assentar no trono, Samuel ele pega o óleo da unção em um chifre que representa a autoridade. O chifre ali é símbolo de autoridade. E a Bíblia vai dizer que Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, diante dos seus irmãos e diante dos seus pais. E o texto é muito claro em dizer que a partir dali, a partir daquele exato momento, a partir daquela situação, o texto ele está aqui escrito em 1 Samuel, capítulo de número 16, melhor dizendo, quando Davi é ungido. 1 Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 13, está aqui escrito que quando Samuel pega o chifre, o azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Grave esse texto aí, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A Bíblia vai dizer, olha que coisa linda, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Olha que coisa tremenda. E o Espírito do Senhor dominou, isso é, se apoderou, tomou posse da vida de Davi, isso é, tomou conta, tomou posse, se tornou Senhor. A palavra quando ela diz aqui dominou, ou diz assim em alguns textos, se apoderou, a palavra dominou e se apoderou quer dizer se assenhoreou. Isso quer dizer que a partir daquela unção, o Espírito de Deus, ele se tornou Senhor na vida de Davi. O Espírito de Deus agora, ele é o Senhor de Davi. Davi está agora tomado pelo Espírito, governado pelo Espírito. Ele caminha no Espírito, ele anda no Espírito, ele vai no Espírito, ele volta no Espírito, ele dorme no Espírito, ele acorda no Espírito. Ou seja, a vida de Davi foi apoderada pelo Espírito de Deus. Esse é o primeiro segredo de Davi se tornar o homem que ele se tornou. É porque Davi, ele passa a ser dominado, governado pelo próprio Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando você se permite que o Espírito Santo se apodere de você, quando você permite que Deus se torne Senhor da tua vida, quando você entrega nas mãos de Deus tua mente, teu coração, teus sentimentos, tuas faculdades, teus talentos, teu intelecto, quando você coloca tudo o que você tem, tudo o que você é, à disposição do Senhor e diz, meu Deus, tu pode governar tudo isso, Pai. Então, meu amigo, você se torna invencível. Você se torna um homem mortal, mas um homem invencível. Esse é um dos segredos das tantas vitórias que Davi obteve. Davi não venceu porque ele era bom de guerra. Davi não venceu batalhas porque ele era forte, musculoso. Davi não vencia seus inimigos porque ele era um exímio atirador de lanças e de flechas. Davi não venceu seus inimigos porque ele tinha uma coroa de ouro na cabeça ou porque tinha um exército grande e bem preparado. Não! As vitórias de Davi, eu posso dizer assim, elas são méritos de Deus na vida de Davi. Elas são méritos daquele que possuía a vida de Davi. Era Deus na vida de Davi que o fazia vencedor. Era Deus na vida de Davi que fazia vencer seus inimigos. Era Deus na vida de Davi que fazia Davi saltar muralhas. Era Deus na vida de Davi. O Espírito se apoderou da vida de Davi de tal maneira que Davi vencia todos os seus inimigos. Você precisa crer nesta palavra. Olha, você pode ter dezenas de formações acadêmicas,
Você pode ter, meu irmão, anéis na parede, ou melhor, diplomas na parede, anéis nos seus dedos. Você pode ter contato com o governador, com o presidente. Você pode ser, meu irmão, amigo do rei, do príncipe. Você pode ter jogo de cintura. Você pode ter dinheiro no banco. Você pode ter recursos humanos. Mas você precisa entender que tudo que você tem não é suficiente para você vencer determinadas batalhas. Eu já vi homens com muitos recursos perder batalhas. Eu já vi homens bem preparados que a sociedade olhava e dizia: não tem como este homem perder esta guerra, e foi lá e perdeu. Ao passo que eu já vi pessoas improváveis, pessoas que todos diziam assim: esse daí não tem como ganhar, esse daí não tem como vencer, esse daí já perdeu. Mas ele tinha a presença de Deus na sua vida, ele tinha o Espírito de Deus na sua vida, e ele foi lá, e como Davi venceu Golias, pelo braço do Senhor, pela força do Senhor, Davi ele é categórico em dizer isso, em 1 Samuel 17, quando ele diz assim: olha, você, Golias, vem a mim com suas espadas, escudos e lanças, mas eu vou a ti, Golias, é em nome do Senhor dos Exércitos. E é no nome do Senhor dos Exércitos que Golias caiu por terra. Eu já vi pessoas que, assim como Davi, eram improváveis, vencerem guerras extraordinárias, simplesmente porque Deus era com eles, simplesmente porque Deus era nas suas vidas. E isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso faz toda a diferença. Deus na tua vida, Deus nos teus negócios, Deus no teu ministério, Deus na tua família, Deus naquilo que você está fazendo com as suas próprias mãos. Quando você vai fazer um serviço, quando você vai fazer uma obra, e você coloca as suas mãos e diz: Senhor, que não sejam as minhas, mas as tuas, isso faz toda a diferença. Deus na tua vida, em tudo aquilo que tu faz toda a diferença. E aí, meu querido, Deus não entra em batalha para perder. Se Ele entra contigo, é porque Ele vai te dar vitória, e o nome dEle vai ser glorificado. Pegue esta palavra em nome do Senhor Jesus.